Hoje eu quero conversar com você sobre a saga de uma família. Tema tão atual, assunto tão oportuno e pertinente para toda a nação brasileira. E eu quero abordar esse tema à luz do livro de Ruth, capítulo 1. A família que vamos considerar é a família de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Esta família morava em Belém da Judéia. No período dos juízes, um período turbulento politicamente, um tempo de crise financeira, de bancarrota econômica, um tempo em que o povo estava tantas vezes oscilando entre arrependimento e rebelião. Nesse tempo, diz a Bíblia que houve fome em Belém, uma crise financeira grave, talvez uma seca severa, talvez muitas famílias começaram a passar fome, não havia colheitas, não havia pão na cidade do pão. Curiosamente, Belém, a cidade onde Davi nasceu, a cidade onde Jesus nasceu, Belém significa casa do pão. E exatamente na casa do pão não havia pão, havia fome, havia miséria, havia pobreza. Esta família, ao ser encurralada pela fome, ao ser apertada e entrincheirada por estas circunstâncias adversas, resolve fugir da crise, em vez de enfrentar a crise, em vez de buscar a Deus uma solução para a crise. E toma a decisão de fugir de Belém para Moabe, uma terra idólatra, onde as pessoas não conheciam a Deus, onde as pessoas adoravam outros deuses, na tentativa de encontrar uma solução para aquela crise que se estabelecera em Belém. Mas é muito importante entender uma coisa: nem sempre é prudente fugir, nem sempre é sensato você tomar a rota da fuga, em vez de enfrentar a crise de frente, em vez de buscar a Deus para resolver o problema. Os atalhos podem parecer mais curtos, mas podem parecer também perigosos. Talvez se tornem estradas escorregadias, que vão nos afastar ainda mais de Deus. Alguém já disse com muita propriedade que o diabo sempre vai oferecer uma carona para aqueles que estão fugindo de Deus. Não fuja de Deus. Não negocie os princípios de Deus. Não transija com os valores absolutos de Deus. Tem hora que o certo a fazer não é fugir da casa do pão, mas buscar aquele que tem pão com fartura. Se está faltando paz na sua casa, se está faltando alegria no seu lar, se está faltando diálogo no seu casamento, não fuja do seu casamento, não fuja da sua família, busque a Deus, busque aquele que tem poder para resolver o problema. Diz a Bíblia que Elimeleque pega a sua família e vai para Moabe, buscando sobrevivência, e lá ele encontra a doença, lá ele encontra a morte. Moabe era um lugar de morte. Em Moabe, Noemi enterrou seus mortos. Não era o lugar da sobrevivência, era o lugar do sepultamento dos homens daquela família. Este é um alerta de Deus para nós. Tomar o caminho de Moabe é tomar um caminho perigoso, escorregadio, que nos conduzirá a doenças, a perdas, a morte, ao luto, à amargura. Diz a Bíblia que Noemi agora escuta em Moabe que Deus visitou Belém com pão e ela toma a decisão de voltar. Suas noras a acompanham, mas no meio do caminho, Noemi para e despede-se das suas noras, dizendo o seguinte: vocês não podem me acompanhar. Eu não tenho mais filhos. E ainda que eu tivesse juventude e me casasse outra vez, vocês não teriam tempo para esperar os meus filhos crescerem.
para gerar e suscitar uma descendência. E diz a Bíblia que então suas noras choram. Uma delas volta para os seus deuses, para a sua família. Mas Ruth toma a decisão de segui-la, dizendo o seguinte: aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que tu pousares, ali pousarei eu. Aonde quer que tu morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. Esta mulher, mesmo diante da tragédia das perdas, da pobreza e do luto, mesmo diante de um cenário tão sombrio, ainda pode ver algo tão sublime e tão belo acontecer na sua vida. Ruth, devota à sua sogra, pobre, velha, desamparada e viúva. Uma das declarações mais sublimes de amor registrada na literatura universal. Estas palavras que são cantadas em verso e em música, em cerimônias de casamento, não é uma declaração de um homem para uma mulher, é a declaração de uma nora para uma sogra, mesmo sendo esta sogra velha, viúva, pobre e desamparada. Mas a Bíblia diz que Noemi está com o coração amargurado. Quando ela chega em Belém, ela resolve erguer um monumento vivo da sua dor, porque Noemi significa felicidade, alegria. E ela chega em Belém e diz: eu vou mudar de nome. Quero que vocês me chamem a partir de agora de Mara, de amargura, de tristeza. E esta mulher comete alguns equívocos, fazendo uma leitura errada da providência divina. Ela pensou que Deus tinha pesado a mão sobre ela para amargurar a sua vida. Ela pensou que Deus era o protagonista da sua dor. Ela pensou que Deus era o responsável pelo seu sofrimento. E ela deixou de olhar para a vida com os olhos de Deus. Muitas vezes, nós achamos que Deus é o responsável pelo nosso sofrimento, quando, na verdade, nós simplesmente colhemos o que nós plantamos. A Bíblia diz o seguinte, que quem planta vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Quando nós semeamos desobediência, nós colhemos o fruto amargo da desobediência. Deus, na sua providência, Deus, na sua generosidade, transforma as nossas tragédias em triunfo. Mesmo quando nós nos tornamos ingratos ou desobedientes e buscamos soluções humanas sem consultar a vontade de Deus, Deus, na sua providência soberana, trabalha essas circunstâncias para o nosso bem. Noemi pensou que Deus estava contra ela e Deus estava a favor dela. Noemi pensou que a circunstância estava fora de controle, mas Deus estava no controle. Porque, na verdade, Deus vai, na saga desta família, construir um dos cenários mais belos para a história da humanidade. Ao retornar para Belém, aquela família vai experimentar um milagre extraordinário. Porque havia um parente de Noemi, que morava em Belém. Esse homem chamava-se Boaz. Ele era um homem rico. E ele era o remidor desta família. E a Bíblia diz que agora Ruth vai conhecer Boaz. Boaz vai amar a Ruth. E esta relação vai desembocar numa relação de casamento. E agora aquela família desamparada vai encontrar amparo. Agora aquela família que não tinha provisão para se sustentar, agora vai